Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais esse episódio desse podcast, que é o Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vamos lá, né? Antes de a gente começar esse bate-papo, aqueles recados e avisos de sempre que nos ajudam e nos auxiliam a fazer esse programa cada vez melhor. O que é? Curtir o vídeo, comentar, compartilhar, deixa aí suas impressões. Já vai mandando aí para todo mundo aí que você conhece, clica no botãozinho aí de encaminhar, de compartilhar que está aí embaixo e vai jogando aí para todo mundo. Isso nos ajuda muito a trazer conteúdo de qualidade, a promover também o vídeo para indicar para o YouTube que esse programa e esse episódio é um programa interessante. E, mais uma vez, como sempre, a gente tem um dedo muito excelente para escolher os nossos convidados e teremos um bate-papo aqui mais uma vez com uma pessoa incrível. Convidada especialíssima. Estamos aqui hoje com a Tassiana, que é escrivã de polícia da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Ela é natural de Uberaba, filha da dona Helenir e do seu Antônio, esposa do Dr. João, que é delegado de polícia lá em Uberaba, e mãe de uma princesa, da Isadora. Seja muito bem-vinda, Tassiana. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Farra. Boa noite, Calil. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão atual e tão urgente, né? Que é a violência que assola mulheres e crianças aí no Brasil, no mundo. Por que a DDM, a sua paixão pela causa é anterior ao concurso? E queria que você falasse um pouquinho por que você foi para esse lado. Antes, por que a polícia antes da DDM? Bom, vamos lá. Eu nunca, na minha vida antes, havia pensado em ser policial um dia. Me formei em administração de empresas, trabalhava em iniciativa privada. Eis que conheci hoje meu atual marido, que é delegado em Uberaba. E com a convivência, eu passei a me apaixonar pela polícia. Por ver a paixão que ele tratava, pelo senso de justiça que a carreira traz. E aí eu comecei a me interessar e ele me incentivava a estudar para concursos. E aí eu fui para esse mundo jurídico. E formada em administração de empresas, eu poderia fazer 2 concursos, que seria de escrivão ou investigador. Eu optei pelo concurso de escrivão. E a DDM, na escolha de vagas, há uma classificação. Você faz um concurso, tem todas as fases, depois uma academia de polícia. Na academia de polícia, depender da sua nota, você, pela classificação, sai uma lista com as cidades para escolher. E eu escolhi Barretos pela proximidade. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma cidade mais próxima de Uberaba, mas já tinha me apaixonado pela delegacia, pelos colegas de trabalho, pela causa, e acabei recusando essas oportunidades e permaneci em Barretos. Me apaixonei pela cidade, virei barretense. E o que me disseram é que você trabalha 24 horas. O termo utilizado foi que você fica sempre em QAP e QRV. Para quem não sabe, a escuta e a disposição. Né? Parece que a sua dedicação talvez o que te trouxe aqui, a sua dedicação, né? A qualidade do trabalho que você presta à comunidade, em especial às mulheres. Né? Queria assim, que você falasse um pouquinho do seu dia a dia na DDM, como é hoje para você trabalhar na DDM. Olha, Calil, esse seu informante tá afiado, hein? É quase isso, né? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, acho que a gente tem que dar o melhor. E nessa matéria de trabalhar com a vida das pessoas, de poder modificar, transformar a vida do outro para melhor, eu busco me dedicar. Então, eu criei uma rede social que é uma extensão da delegacia. Eu trago lá informações, atendo denúncias, tiro dúvidas, etc. Eu acho que isso que te disseram, acho que é mais em razão disso. A rotina na DDM é o quê? Eu costumo dizer que trabalhar numa delegacia da mulher é emocionalmente desgastante. Por quê? Porque ninguém vai até o local, até a delegacia, para te falar nada que seja bonito. Todo mundo que chega numa delegacia tem uma dor, tem um problema. E aí, qual é o nosso trabalho? É transformar a dor dessa pessoa, o problema dessa pessoa em palavras. Para a gente conseguir o quê? O que a gente necessita do judiciário, de um equipamento de assistência social. E aí é que a gente está ali de frente com a dor da pessoa,
precisa ajudar aquela pessoa. E é isso, o trabalho na DDM é diariamente, a gente, todos os dias, recebendo mulheres vítimas, crianças vítimas de violência, tanto doméstica quanto sexual, não para. Eu digo para vocês que todo dia, assim, nascem 3, 4, 5 ou mais casos aqui em Barretos. Você sabe? Pois não. Você sabe que a gente entrevistou a Fernanda recentemente, né? Foi um bate-papo excepcional. Coordenadora do CRAS. Maravilhosa, do CRAN. Sim. Do CRAN, perdão. Isso. Estava conversando aqui e é algo que é um assunto urgente, né? A gente sempre fala que a gente precisa não tapar os olhos para esse assunto, porque ele está presente principalmente no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não imagina que isso está muito próximo da nossa realidade, que isso é algo que fica presente durante a nossa vida e a gente simplesmente ignora muitas vezes, porque são coisas que a gente demora a perceber, a entender os sinais, a entender o que pode ou não pode ser uma violência. E assim, aquilo foi um bate-papo tão esclarecedor que a gente começa a ficar mais atento a isso, né? A olhar para a vida e prestar atenção naquilo que está acontecendo. Lá na DDM, eu acredito que todos os dias, não, são inúmeros casos, mas deve haver um padrão, né? Você consegue identificar algum padrão nos casos que chega lá para você? Olha, um padrão que a gente identifica na violência é o rompimento do relacionamento. Quando o relacionamento chega ao fim, o agressor não aceita o fim da relação. Uma frase muito dita por eles, que é relatado para nós pela vítima, é o seguinte: se você não for minha, você não será de mais ninguém. É um sentimento de posse. A mulher vira uma propriedade daquele agressor. E aí o que acontece? Quando ela decide romper aquele relacionamento, o crime acontece. Vem a ameaça, vem a lesão corporal, vem as vias de fatos. Então, é um padrão que a gente identifica, eu posso identificar, que a primeira coisa que veio à mente para mim, quando você me fez essa pergunta, é justamente esse, do término do relacionamento. A não aceitação do término do relacionamento. O cara até pode. Ele até pode estar em relacionamento com 1, 2, 3, mas ele quer que aquela mulher esteja disponível para ele e só dele no momento que ele quiser. Porque quando a gente conversou aqui com a Fernanda, a gente até tratou sobre os sinais que eles são prévios, né, ao cometimento do crime. E agora nós vamos falar quando acontece, né? E acontece com frequência, né? Assim, por dia, assim, você me falou uma quantidade de 4 a 5 casos, né? Isso está crescendo. Como é que era quando você entrou aqui? Assim, isso vem numa crescente ou é algo que está mais ou menos constante? Só fazendo um gancho no que você falou antes de me perguntar sobre números, o crime, a violência contra a mulher é um crime que acontece na clandestinidade. A maioria do número, né, o maior número é dentro de casa. Então, daí a dificuldade que você me disse de perceber. Porque a violência está aí, está no meio de nós. Está, às vezes, num casal de amigos que você sai junto com você, mas você não percebe. Porque o agressor, tanto o agressor físico quanto o abusador sexual, ele constrói uma figura. Ele constrói um personagem de um homem acima de qualquer suspeita, de ótimo em tudo que ele faz. É um cara que ajuda na comunidade, está inserido na comunidade, faz trabalho social. Isso é só um exemplo, tá? Não estou generalizando. E aí o que acontece? Quando alguém fica sabendo dessa violência através dessa mulher ou através de uma denúncia de uma criança, a primeira coisa é descredibilizar a palavra da vítima. Aí a população, a sociedade ou aquele amigo que saía junto, mas não percebia a violência, o primeiro comportamento dele vai ser o quê? Mas o fulano? Não pode ser. É mentira. Você tá doida. Tá louca. Entendeu? Então, é muito difícil por conta dessa questão do homem ser uma figura, o agressor ser uma pessoa dentro de casa e ser outra pessoa na rua com os colegas. Agora, vamos falar de números, né? Em Barretos, até o momento, até hoje, nós tivemos instauração de 860 inquéritos policiais. Isso dividido por 193 dias, salvo engano, que nós já tivemos até o dia 29 de setembro, foram mais de 3 casos, quase 4 casos por dia. É muita coisa.
Esse número, ele cresceu um pouco, mas aí fica a pergunta. Muita gente nos pergunta, a violência aumentou ou aumentaram as denúncias? Não existe um estudo que nos diga que a violência aumentou. Acho que a violência sempre existiu, existe, e nós estamos lutando para que deixe de existir cada dia mais. Eu acredito muito na questão da informação, da conscientização. Nós, na Delegacia da Mulher, o CRAM, a assistência social num todo, com os equipamentos que têm ligação com a luta contra a violência que assola as mulheres, temos feito diversas ações, eventos, palestras, rodas de conversa, buscando falar sobre isso, incentivando, encorajando as mulheres a denunciar. E isso sim tem aumentado, feito com que o número de denúncias tenha aumentado. Porque o que a gente percebe também é que a própria informação, né? Eu acho que a importância de também levar informação para a sociedade de um modo geral, ela contribui para a mulher poder ter coragem de ir na delegacia e denunciar, porque também existe uma contrapartida aí, digamos, do marido, da pessoa dizer, porque existe também dependência econômica envolvida, existe uma dependência afetiva envolvida, existem inúmeros tipos de situações que às vezes impedem a mulher de chegar aí fazer a denúncia. Ela está sofrendo a violência durante aí no tempo, né? Ela vem sofrendo reiteradamente casos de violência e para ela chegar, ela precisa ter instrumentos, né? Para conseguir chegar numa delegacia, para ela ir ter a coragem de falar, olha, então, sou vítima de violência doméstica. Porque também existe uma pecha muito ruim para as mulheres, né, que denunciam, porque ainda existe um estigma muito ruim na sociedade sobre isso. Uma sociedade eminentemente ainda machista que nós vivemos. Sim. Então, para a mulher é muito difícil. E eu acredito que lá na delegacia vocês devem ter alguns instrumentos até para acolher, né, a vítima. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre o acolhimento que ela recebe lá, até como uma questão informativa, sabe? Porque muita gente vai assistir isso daqui, mulheres podem assistir isso aqui que ainda têm dificuldade de entender ou de aceitar que são vítimas de violência e, de alguma forma, elas podem ser ajudadas por esse acolhimento, né? Para entender, porque elas não vão se sentir sozinhas, né? Porque elas às vezes moram só ela e o marido e falam, poxa, como é que eu vou fazer, né, depois disso? Antes de falar para você da dificuldade que impede a mulher de romper a violência, eu preciso falar sobre o ciclo da violência. O que é o ciclo da violência doméstica? É um ciclo composto basicamente por 3 fases. A primeira fase é o momento da tensão. É quando a gente fala que as coisas começam a esquentar. O casal começa a se desentender, os pensamentos não estão alinhados, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Essa é a fase da tensão, onde as coisas ficam tensas. O segundo estágio, a gente encara o ciclo como se fosse um relógio. Vamos lá. 12 horas, um relógio de 12 horas. 12 horas, o momento da tensão. 4 horas, 5 horas, é o momento da agressão em si. Após a tensão, houve a agressão. Física, verbal, psicológica, moral, sexual. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipos. Depois do momento da agressão, vem a terceira fase, que a gente retorna para 12 horas no relógio, lá perto de 10 horas, que é o momento da lua de mel. Na lua de mel, o agressor pede desculpas, ele manda flores, ele promete que nunca mais vai fazer aquilo. E aí a mulher acredita naquelas promessas e aí eles retornam novamente para a fase número 1 da tensão. E aí eles ficam girando infinitamente nesse ciclo. Infinitamente. Tem mulher que gira 10 vezes, tem mulher que gira 50, 100. Para nós, na delegacia, não interessa quantas vezes. É importante eu falar sobre isso porque as pessoas têm o mau hábito de julgar a vítima de violência. Quem está de fora da relação resolve o problema do outro assim, na velocidade da luz. Se fosse eu. Por que ela não termina esse relacionamento? Por que ela ainda está com esse cara? Mas a relação tem várias camadas e o buraco é mais embaixo. E aí que a gente entra na questão que você falou, do que leva a mulher, quais são as dificuldades que a mulher tem de romper esse ciclo. A dependência emocional, a dependência financeira,
que eu acredito que é um dos pilares que mais leva a mulher a ter dificuldade de romper o relacionamento, é a questão de muitos filhos. Às vezes, na dinâmica da casa, eu já ouvi mulher chegar para mim machucada na delegacia, querendo retirar a medida protetiva. E aí, quando você vai questionar que eu digo é tentar entender os motivos daquela mulher. Jamais mas você está aqui para retirar? Jamais com ar de julgamento. Mas com ar de entendimento para saber no que mais eu posso ajudar aquela mulher. E aí eu fui perguntar para ela chorando, ainda com marcas da agressão, ela me respondeu: eu não tenho condições de criar os meus 4 filhos sem ele. E é aí que você, no meu caso, eu me vejo um pouco com as minhas possibilidades esgotadas. E eu me sinto impotente diante daquela mulher. E é aí que a gente precisa contar com políticas públicas para que a gente consiga ajudar aquela mulher além delegacia. Muitas vezes a mulher chega para mim, o que ela menos precisa é um boletim de ocorrência. Às vezes ela precisa de um amparo da assistência social, e aí nós temos uma assistência social muito atuante. Ela precisa passar por um atendimento psicológico, jurídico. Nós temos o CRAM, que faz brilhantemente esse trabalho, é um parceiro excepcional nessa luta. E aí a gente começa a fazer os encaminhamentos. Nós avançamos muito, mas nós ainda temos muito que conquistar nessa questão de social para as mulheres que chegam até nós e que precisam muito mais que só um boletim de ocorrência, que só um processo criminal. Tassiana, e essas vítimas, elas são agredidas, elas são tanto fisicamente como moralmente, violência patrimonial. Às vezes acontece do agressor ameaçar a você, a doutora, ao Walter, as pessoas que trabalham na DDM. Isso acontece, é comum? Olha, Calil, ameaça em si, ser ameaçados, a gente não é comum. Não acontece, comigo ainda não aconteceu. Comigo teve um episódio curioso de um indivíduo que foi preso num flagrante que eu participei, e no semáforo eu parei o meu carro e ele me reconheceu, ele olhou, aí sabe quando a pessoa olha de novo, sabendo que reconheceu, aí ele parou na faixa de pedestres, me encarou, cuspiu no chão, fez cara feia de novo e saiu. Seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Ele mostrou para mim que ele me reconheceu, né? O ato de cuspir é desprezo pela minha pessoa, mas sofrer ameaças, não. Eu tenho comigo o seguinte, que foi um ensinamento do meu marido, o grande inspirador por eu estar aqui hoje, por ter seguido a carreira policial. Eu me inspirei e me inspiro diariamente nele. Eu tinha muito medo, porque nós chegávamos nos lugares, na época lá de namoro, ele olhava o ambiente, aí ele falava pra mim: aqui não dá pra ficar, vamos embora. Aí nesse mesmo dia aconteceu 2 vezes. Na segunda vez eu falei: peraí, eu tô saindo com você, se você estiver sendo ameaçado, estiver correndo risco de vida, você me avisa, porque eu não quero estar sentada num barzinho com você e tomar um tiro sem saber o que tá acontecendo. E aí ele me falou, não, eu prevejo a situação. Eu olho, eu analiso o ambiente. Se o ambiente é propício a ter algum problema, eu prefiro não ficar. Porque eu estou no meu momento de lazer. Porque eu tenho obrigação, o dever de agir se acontecer algum crime ali naquele local. O policial é assim, 24 horas do dia. Se eu estiver em algum estabelecimento e tiver um crime, eu tenho obrigação de agir. E entramos nesse mérito da ameaça. E ele me ensinou uma coisa que eu trouxe para a minha vida profissional. Você não deve avançar, ir além quando você faz uma prisão, quando você finaliza um caso. O ir além que a gente fala é esculachar, no termo vulgar. Esculachar uma pessoa que é presa. Que seria bater, agredir, esse tipo de coisa. Humilhar. A pessoa que é presa hoje pela Delegacia da Mulher, a gente já construiu todo um conteúdo probatório no papel. Já está tudo certo. A pessoa chega ali consciente de que ela está errada. Então eu atribuo isso ao trabalho sério que a Delegacia da Mulher desenvolve, ao trabalho respeitoso. Eu digo que é respeitoso até com quem é um indivíduo que está preso. Porque a gente não extrapola, a gente não ultrapassa os nossos limites e, por isso, não tem conhecimento de nenhuma ameaça direcionada a nós. Polícia é um ambiente bem pesado. Antes de fazer direito, eu trabalhei na área de informática. E como eu estava te dizendo antes da gente começar, eu gostava muito de arma e tal. Então, o ambiente de delegacia eu frequentava muito. Cuidava da informática, da DIG, da DISE.
Inacreditavelmente, já fui em muita ronda. Talvez eu fui mais ronda que você na vida. Olha! Né? E é um ambiente muito pesado. Sim. E aí, nem tudo que vocês preparam de documentação vinga, né? Chega numa condenação ou chega numa preventiva, né? E a gente acaba se frustrando, vocês, né, policiais, acabam se frustrando porque tem uma pessoa que aparentemente é culpada e que não está segregada, né? Como é que você faz para tirar fora esse sentimento de impotência, esse sentimento assim de que, poxa vida, não deu, será que foi culpa minha? Você tem esse sentimento, não? Geralmente, Calil, quando não se obtém um êxito esperado, né, em determinado caso, faltou algum elemento de prova. E aí é uma coisa que às vezes não dependeu de nós, não dependeu de mim. Como eu disse, é um crime que acontece na clandestinidade, às vezes não deixou marcas. Você tem aquele sentimento de que aquilo aconteceu, mas não consegue provar. E a coisa é tão dinâmica, são tantos casos dia a dia, que não dá para você se apegar nisso e ficar, como você disse, deixar esse sentimento de impotência tomar conta de você e te desestimular. Mas assim, o que a gente vê é que se faltou uma condenação no final, é que infelizmente não dependeu da gente, não dependeu do nosso trabalho, então não existe esse sentimento de frustração que eu poderia ter feito mais. A gente gosta de esgotar, exaurir mesmo todas as vias para se provar aquele delito, só não conseguimos quando realmente não é possível. E aquele caso assim, escabroso, que durante um tempo tirou teu sono na hora que você foi dormir, pela gravidade, pelo, assim, um caso asqueroso, sem, claro, falar de partes, nunca violar o seu sigilo profissional, mas assim, em linhas gerais, assim, o que te... Olha, um caso que me chocou, me marcou bastante, foi um acionamento de um local de saúde aqui de Barretos, chamando a delegacia para ajudar a atender uma determinada vítima. No local, a vítima era traqueostomizada, não conseguia verbalizar quase, era muito difícil entender o que ela falava, principalmente que ela estava muito nervosa e estava em estado vegetativo. Nós começamos a conversar com aquela mulher e o principal que eu gosto de dizer é que a denúncia só chegou para a delegacia graças à sensibilidade de uma assistente social que atendeu ela nesse local, essa casa de saúde. E aí é muito importante, o profissional de saúde, como ele é importante, porque às vezes a vítima, ela sai de casa só para ir ao médico. Só e somente só, que era o caso dessa mulher. Estado vegetativo, não consegue locomover, o único local que ela ia era ao hospital. E essa profissional teve a sensibilidade de perceber que tinha alguma coisa errada com aquela mulher. E ela conseguiu fazer com que o agressor saísse de perto, pediu para que ele entregasse um papel em determinado lugar e conversou com essa mulher perguntando o que estava acontecendo. E ela realmente começou a ficar muito nervosa e apontava a cadeira do companheiro e, por fim, identificaram que ela estava sendo vítima de violência. No hospital, quando eu cheguei, tiveram momentos que ela conseguiu falar, eu consegui entender, mas quando ela estava muito nervosa, ela não conseguia verbalizar, e nós fizemos papéis escritos sim e não, e a gente ia fazendo perguntas e ela ia apontando ou sim ou não, ou sim ou não. Para resumir, no final, por que me chocou? O estado de saúde dela, o quadro dela de saúde em geral, me chocou bastante. E os relatos que ela trouxe. Ela nos relatou duas coisas. Primeira, que ele mantinha relação sexual com outras mulheres na cama do lado dela. Segundo, que ele traficava e ele escondia drogas em invólucros de plástico na vagina dela. Quando a polícia chegava, ele escondia na vagina dela. Era um lugar, ninguém ia procurar. Então foi um caso muito chocante, ela solicitou medidas protetivas. A mãe dela tinha muito medo do agressor. Muito medo. Quando ela viu que a filha tinha dado o pontapé, ela falou... No começo, ela resistiu. Ela disse que não sabia de nada. No fim, quando ela viu que a filha entregou tudo, ela falou, eu tenho medo dele,
mas realmente ela é vítima de violência faz tempo. E eu tô feliz que hoje ela conseguiu pedir ajuda e que vocês vão pedir essa medida protetiva para ela. E aí esse é um caso que me chocou bastante. Nós tivemos êxito, ela foi retirada do poder desse agressor e foi morar na casa da mãe. E até nesse caminho que a gente está indo, esse ambiente ele é realmente muito pesado. A gente estava falando sobre isso, né? E é muito ruim assim, a gente levar isso para casa. Porque invariavelmente isso mora com a gente, né? Mora aqui dentro da nossa cabeça. A gente está com a gente 24 horas, Não tem né? jeito. Não tem jeito. O que você faz para limpar a cabeça quando você sai de lá? Imagina, aconteceu isso nesse dia, cara. Como é que vai embora para casa? Né? Como é que você chega em casa sem como é que você esquece um negócio desse? É muito difícil. Você tem alguma coisa? Você pratica esporte? O que você gosta de fazer? O que você faz para preservar a saúde mental? Porque Eu é muito tenho um difícil. palpite. O palpite chama Isadora. A Isadora, dona Isadora, eu tenho uma filha que é uma boiadeira bailarina, que é a minha alegria, né? É a minha razão de viver. E nesse dia, pontualmente, eu cheguei em casa, eu chorei no banho, para que ela não ouvisse. Porque nós somos humanos. Por mais que nos diga, você tem que ser profissional, eu fui profissional. Ali no momento do atendimento eu fui profissional, até no momento da elaboração dos papéis eu fui profissional, mas quando eu cheguei em casa eu não consegui mais. E aí eu chorei no banho para quê? Para que a Isadora não ouvisse e viesse me perguntar e eu tivesse que, às vezes, inventar qualquer coisa para ela que eu não queria dizer para ela o que era. Mas, enfim, a saúde mental está precisando de tratamento, você está me perguntando o que eu faço. A minha rotina é muito corrida, né? Trabalho o dia todo, a delegacia consome muito a gente, faço faculdade à noite, então não está sobrando muito tempo para esse hobby que daria para dizer, a Tassiana foi fazer isso para limpar a mente. É trabalho, mais trabalho, é a família que tem me ajudado muito, trocar os casos com meu marido quando eu chego em casa. E é isso que eu tenho feito para tentar. Mas a gente precisa muito, viu, Farra? Muito de um acompanhamento psicológico. Hoje a gente teria isso por São Paulo, né? Em Barretos, pela Polícia Civil. Ainda não temos, mas nós temos na capital. É só entrar em contato, fazer uma inscrição e receber esse atendimento psicológico. Eu ainda não precisei, mas estamos caminhando para que isso... Você está fazendo curso de Direito? Eu estou fazendo curso de Direito. Que ano? Tô terminando. Ano que vem eu termino. Tô no quarto ano. Então, provavelmente, nós vamos ter uma delegada titular da Delegacia da Mulher? Futuramente? Talvez. Quem sabe? Se a Delegacia da Mulher me deixar tempo para estudar, talvez sim. Esse é o objetivo. Ou algum outro concurso, mas para continuar modificando a vida das pessoas, continuar ajudando, porque eu tenho isso como missão e eu gosto muito do meu trabalho. O que me salva é isso. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros, né? É um cara que eu admiro, assim, muito. Ele sempre diz que a gente tem que ter um propósito, né? A nossa vida tem que ter um propósito. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente não trabalha, né? A gente serve o nosso propósito. Eu, assim, por tudo que você fala, e é muito legal ver a paixão que você tem por isso. Como que isso te encanta ainda. Eu acho que isso é importante, a gente ficar encantado por aquilo que a gente faz. No sentido não egoístico da palavra, achar que a gente é muito bom, mas se encantar com a beleza das possibilidades que a gente tem de ajudar as pessoas, de encontrar soluções para a vida das pessoas. Quando você diz, nossa, nós conseguimos que aquela mulher saísse da posse daquele agressor. Essa é uma vitória, não só sua ou da DDM, mas de toda uma sociedade que está ali tentando evitar a violência. Porque isso é muito recorrente, então a gente precisa ter olhos para isso. E a gente, quando encontra esse propósito, a gente fica feliz. Fazer o direito provavelmente foi uma vontade de... Poxa, será que... Como seria se eu fosse uma delegada? Talvez o seu marido sendo, né? Você pensando, poxa, será que isso é realmente um objetivo, né? Ou fazer outros concursos também está no seu radar? Sei lá, fazer magistratura, Ministério Público ou alguma coisa do tipo. O direito traz um leque muito grande de oportunidades, né? É notório que sim, o que está mais perto de um cargo de escrivão é o concurso de delegado de polícia. Mas eu não fecho... nisso, né? Eu deixo aberto para outras possibilidades. Eu vou terminar a faculdade, depois nós vamos direcionar aí os meus estudos, mas eu não tenho nada assim engessado.
Posso fazer um analista de MP, posso fazer um Ministério Público, posso fazer um concurso de delegado? Posso. Vai depender aí do que eu tiver de tempo para dispor para estudar, porque a gente sabe que estudar para um concurso é uma carga muito pesada. Nossa, muito. Aliado aos trabalhos da delegacia, se torna ainda mais complicado. Sim. É uma profissão quase isso. Exatamente. É um ser celibato. concurseiro é uma profissão. Eu já fui, então é uma profissão quase que de tempo integral. É muito difícil. E realmente, eu lembro que quando eu prestava provas, né, você tem uma rotina muito difícil. Então, acredito que isso vai te demandar muito tempo ainda, né? Mas é uma oportunidade, né? Fico pensando aqui comigo como seria se você pudesse estar, por exemplo, se você não fecha as portas, será que você estaria na Defensoria Pública, por exemplo? Ali, por exemplo, sei lá, do outro lado? Como é que seria isso para você? Olha, eu admiro muito o trabalho da Defensoria Pública. São nossos parceiros também. Sim. Recebem as mulheres vítimas Sim. de violência, dando os demais encaminhamentos que não nos são capazes, né? Quando nós estamos limitados, não temos mais possibilidade, é isso que a Defensoria Pública tem mais um leque de possibilidades e opções para atendimento dessa mulher vítima de violência. Mas o meu coração bate muito forte pela polícia. Eu pretendo ficar aqui nessa área aqui entre polícia e Ministério Público. Eu gosto de acusar, gosto de acusar então. e prender. Pois é. Luciano, te contar uma história. Aqui em Barretos não, mas nos grandes centros, como a sociedade hoje é muito louca, né? Tem muita gente solitária, principalmente em São Paulo, né? Que é solteiro, que é carente, bem-sucedido, né? E aí tá lá um nerd, né? Aí ele pega e entra no Tinder, né? Entra no Tinder e aí ele conhece lá uma mulher e tal, e aí ele marca num lugar seguro para conhecê-la, conheceu, ela é maravilhosa, e como ele é muito carente, rapidamente ele leva ela para casa. E aí ela fica uns dias nessa casa ou uns meses, e aí procura uma delegacia de defesa da mulher, que é um ambiente sério, de verdade, e diz lá então que ela está sendo vítima de violência, ela está machucada, ela conta uma história e consegue uma protetiva. E esse nerd que começou lá solitário, ele tem que sair da própria casa, ela então volta, limpa a casa e vai embora. Isso não é o que está acontecendo hoje, mas era o que estava na moda há um tempo atrás. Por que eu estou dando essa volta? Para perguntar para você o seguinte, quem não conhece esse ambiente acha que a Delegacia de Defesa da Mulher é um local onde a mulher vai mentir e prejudicar o homem, o que não é verdade. Mas deve ter, talvez, você que vai dizer, alguma pessoa, alguma mulher que se diz vítima e não é vítima. Você já encontrou um caso desse pela frente? De bater o olho e falar, opa, mentira. Porque a medida contra o agressor, ela é gravosa e tem que ser. É a palavra da vítima mesmo. É ela que estava em casa. Tem que ter um valor grande naquele momento. Você já identificou isso? Olha, Calil, já identifiquei, sim, caso de mulher que às vezes, né, inventa uma situação ou aumenta uma situação. Eu até essa semana recebi de um seguidor um vídeo que diz exatamente isso. Que uma mulher às vezes tem poder de inventar alguma mentira para destruir a vida de um homem. E aí eu fiz a seguinte reflexão com ele. A nossa justiça é garantista e precisa, para uma pessoa ser condenada, a gente precisa ter provas concretas. São inúmeros os casos que são arquivados por falta de provas. E aí eu digo, se essa mulher deu causa a um procedimento contra esse homem e foi detectado que ela mentiu, a gente defende também que ela seja processada. Já enviamos casos para quem não é nossa atribuição mais, mas a gente já remeteu casos para a área competente para processar mulheres por denunciação caluniosa. Então, não é porque é uma delegacia da mulher que nós vamos, né, ser tendenciosos para o lado da mulher. Não, nós trabalhamos com a justiça. Mas há essa visão. Você tem consciência disso? Sim, sim. Temos consciência de que pode existir um caso de uma mulher que chegue
inventando ou aumentando alguma coisa. E aí nós alertamos. Olha, no final de um processo, se for detectado que você está inventando coisas ou aumentando coisas, você pode ser processado por crime de denunciação caluniosa. É um alerta que eu tenho a obrigação de fazer. Mas, te falo em números, são raríssimos os casos de mulheres que mentem. Raríssimos. Eu digo que desde que eu estou aqui, eu posso contar no dedo das 2 mãos os casos de denunciação caluniosa. Que deram causa a um processo. E era mentira, em milhares de casos. A maioria dos casos que chegam na delegacia são de mulheres vítimas reais da violência. E aí, o que acontece? Às vezes, para o homem, porque é difícil mudar a mentalidade de um agressor. Eu participei, há um tempo atrás, de um local que faz uma espécie de reciclagem com homens condenados por violência doméstica. Um SURSIS, suspensão da pena. E aí eles passam por um curso para falar de violência doméstica. Aí tinha mais ou menos uns 35, 40 homens, todos plenamente conscientes de que estavam ali condenados por violência doméstica. Mas tinham três caras que não aceitavam de forma alguma. E aí, quando a gente foi conversando e foi aprofundando naquilo, ele tinha como absoluta a verdade dele. Ele colocou na cabeça que a violência era certo. E aí entra uma coisa que eu falo muito na delegacia. A violência é aprendida. Por que a violência é aprendida? Porque a criança nasce um papel em branco. Se ela mora numa casa e ela vive a violência, ela vai acreditar que a violência é o correto. E eu gosto de fazer esse trabalho, essa reflexão, tanto com homens agressores como com mulheres vítimas. Para a mulher vítima, eu falo o seguinte: você tem filha mulher? Tenho. Enquanto a sua filha estiver vendo você aceitar ser agredida, ela vai aprender a ser vítima. E aí o homem agressor, eu falo, você tem filho homem? O seu filho está aprendendo a ser agressor. Porque ele vai fazer o que ele está vendo você fazer. E é por isso que a violência, eu gosto de dizer, gosto de trazer essa reflexão para a vida das pessoas, que é aprendida e a gente precisa desconstruir isso. Como? É uma desconstrução. Como? Nós precisamos trabalhar não só a punição, nós temos que trabalhar a prevenção. A exemplo desse programa do SURSIS, que eu estive lá, tratando o quê? Falando com homens agressores, mas a coisa já aconteceu. Ali o máximo que a gente pode conseguir evitar é uma reincidência. Ok. Mas e como nós vamos trabalhar a prevenção? Nós precisamos de políticas públicas que falem com os homens, que conversem com os homens, que falem principalmente da masculinidade tóxica. Tassiano, mas o que é a masculinidade tóxica? A sociedade nos dá papéis, nos criam hierarquias e ensinam o quê? Que o homem tem que ser forte, que ele tem que ser rude e a mulher tem que ser delicada, a mulher tem que ser contida. A menina faz balé, o menino faz luta. E com isso a gente constrói essa hierarquia entre homens e mulheres que não deve existir. A relação deve ser trabalhada na horizontalidade. E aí nós precisamos de políticas públicas, de muita conversa e do engajamento de homens nessa luta. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo um homem defendendo o fim da violência contra as mulheres. Agora há pouco mesmo eu acabei de postar nos meus stories no Instagram um advogado que subiu para falar numa palestra defendendo mulheres. Isso é nobre. E uma coisa que fica, nós não queremos ser mais. Tem gente que fala, porque a mulher, vocês odeiam os homens, que vocês querem estar acima dos homens. Não, a gente só quer ter direitos iguais, respeito, quer poder entrar e sair de um relacionamento quando bem entender, e que isso seja aceito. A violência não pode ser normalizada. Muita gente tenta normalizar, falar, a violência é cultural, é uma coisa que acontece há muitos anos. Não. Eu tenho uma frase que eu li na internet de Samantha Power, nem sei se é realmente essa autoria dessa frase, mas que ficou muito marcada para mim, que a violência não é cultural, ela é criminal. E é algo pelo qual nós devemos lutar todos os dias contra, porque o fim da violência não vai acontecer de forma eventual. A gente não vai dormir e no outro dia vai acordar e falar, a violência contra a mulher acabou. Não, é algo pelo qual nós devemos lutar contra todos os dias. Sim, acho que tem que conscientizar. Eu acho que
aquela resposta, eu fui criado assim, não é desculpa. A gente tem que evoluir. Tem um monte de coisa que eu não sabia e que eu venho aprendendo. E tem muita coisa para aprender, porque eu sei muito menos coisas do que tem no mundo, né? Eu quero aprender tanto, talvez não dê tempo, né? Mas eu quero aprender. Então a pessoa acho que tem que ter essa vontade, a informação ela está disponível hoje, né? E ficar rotulando assim, a delegacia da mulher é para ferrar o homem. Quer igualdade? Então carrega um saco de 60 quilos. Beleza, então tenha um filho, digo para o homem, né? Então, assim, isso assim, para mim e para a maioria, eu acho, das pessoas que não leram o último livro lá na cartilha de alfabetização, conseguem ver que o que as mulheres querem é só direitos iguais. Simples assim, Respeito. simples, está do lado, não está abaixo, Não ser e nem está agredida. acima, nem mandar, não ser agredida, né? Mas, Tassiana, ambiente pesado, difícil, tal, mas deve ter acontecido algumas coisas lá hilárias, algumas coisas assim que a hora que vocês estão lá tomando um cafezinho, vocês lembram direto e falam, puxa vida, lembra daquele cara ou daquela mulher ou daquele caso? Tem isso? Olha, vindo de encontro com o que você disse, que não é porque é a delegacia da mulher que é contra o homem. Eu tive um caso de um homem que procurou ajuda na delegacia da mulher. E aí, curiosamente, eu falei para ele, não, você precisa procurar ajuda na outra delegacia. Não, mas me atende, eu fui indicado por um advogado que falou que você ia me ajudar. Eu falei, olha, eu posso te dar orientação, não posso registrar o seu caso. E é muito engraçado porque ele era vítima, porque assim como temos homens agressores, gosto de dizer isso, nós também temos mulheres agressoras, né? Mais uma vez eu friso que a delegacia da mulher busca justiça. Não podemos fechar os olhos para que também temos mulheres agressoras, mas o número é irrisório diante dos homens que são agressores. E esse homem, ele estava sofrendo perseguição dessa mulher, que é o crime de stalking. E é muito engraçado porque ele leva um colega na delegacia que confirma as coisas que ele diz, na casa também tinha câmeras de segurança, que essa mulher escondeu dele para surpreendê-lo na casa dentro de um freezer desativado. E ele chegou lá com os amigos para fazer um churrascão, não sei por que cargas d'água, alguém decide abrir esse freezer e a mulher está lá dentro. Sabe, é muito engraçado esse caso. E esse mesmo indivíduo relatou também que um dia os amigos estavam em casa, ele tomando uma cerveja, foi se deitar, quando ele deitou na cama, a mulher emerge debaixo da cama, sai debaixo da cama. Então, é um caso de mulher agressora e é um caso assim que a gente dá risada disso até hoje, fala, poxa, mas dentro do freezer, embaixo da cama, coitada, a alma do cara sai do corpo, que né? relação maluca, né? Mas Que você coisa. sabe, você falou do crime de stalking, isso tem acontecido bastante, né? Eu acredito que isso é um tema provavelmente muito recorrente lá na DDM. Até porque hoje as redes sociais, elas são parte integrante da nossa vida. Tem alguma coisa... O que você tem identificado aí nessa área? O que tem chegado para você sobre stalking lá? Sobre stalking é muito a questão de rede social, né? O cara tá perseguindo a mulher e às vezes ele vai e cria um perfil falso para não ser identificado. E é aí que ele perde todo o tempo dele, porque a Polícia Civil tem mecanismos e condições de chegar até a autoria daquele perfil. Com trabalho investigativo, trabalho pericial, trabalho de inteligência policial, é possível identificar a pessoa que criou aquele perfil. Então, um crime que acontece, uma maneira que acontece bastante do crime de perseguição é, sim, pelas redes sociais, onde a pessoa está se escondendo atrás de um perfil falso, achando que não será descoberta. É um modus operandi mais comum do crime de perseguição. E tem aquela questão de seguir na rua, de enviar mensagens de forma insistente, mesmo após a vítima dizer que não quer mais o relacionamento, vai no local de trabalho, vai num barzinho que ela está com as amigas, fica perseguindo, fica insistindo. Gente, as pessoas precisam aprender que não é não. Todo mundo é livre para dizer sim e para dizer não. Disse não, é não. Porque caracterizou perseguição, é boletim de ocorrência, se a vítima representar, vai instaurar um inquérito e vai virar um processo criminal. E esse cara vai ter que responder por esse crime na justiça. E o crime de stalking é um crime recente, né? Se a gente for ver em questões de avanços na defesa dos direitos das mulheres, o crime de stalking ele é de 2021.
Então, a gente ainda está avançando muito, né? Temos lá, fazendo um paralelo entre passado, presente e o futuro, já conquistamos muito, já. Voto feminino, toda uma questão lá de 1900 e pouquinho. Mas tem muito espaço ainda. Mas né? tem muita coisa para Igualdade conquistar. salarial. Igualdade salarial. Igualdade em cargos de direção. É inadmissível uma mulher ocupar o mesmo cargo que um homem e receber um salário menor que o dele. Igualdade na política. Precisamos de mais mulheres na política. Para quê? Para que mais políticas públicas sejam pensadas para mulheres. Não que o homem não tenha competência para formular uma política pública para a mulher. Mas quem melhor que uma mulher, que uma mãe, para saber o que a outra precisa? Então a gente precisa, tem muito espaço para avançar ainda. Tassiana, desculpa, Não, Tassiana, e quando as vítimas são crianças? Isso deve chocar muito. Eu lembro que logo que eu me formei, eu fui atender na assistência judiciária lá em Colina. E as coisas com as quais eu me deparei é assim de deixar o cabelo arrepiado. Eu, como não ter costume, não dormir, né? Não imaginava que aquilo existia. Conta um pouco desse lado da DDM. Que às vezes a mãe e a filha são vítimas, né, de violência. A mãe e a filha são vítimas de violência física, psicológica. Eu falo que não é só a mulher que é vítima da violência, é a família toda. Porque um filho que vê a mãe sofrer, ele sofre também. Ele é uma vítima indireta da violência. E o mais difícil para nós, porque a atribuição da Delegacia da Mulher, são os crimes contra mulheres no contexto de violência doméstica, que seria o quê? É que eu gosto de frisar, porque nem todos os crimes são da Delegacia da Mulher, cometidos contra a mulher. Então, quais são? A gente tem um primeiro grande filtro, que é o gênero. Né? É pessoa que se identifica do gênero feminino, já acende uma luz que pode ser da DDM. Enquadram aqui as mulheres trans. E 3 pequenos filtros, que é a relacionamento amoroso, parentesco ou coabitação. Então, tem isso aí, é caso da Delegacia da Mulher. E também temos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes e mulheres, independente desses filtros. E aí, nos casos que você mencionou, de crianças e adolescentes, são casos que nos chocam muito. Porque temos casos, inclusive, que o abusador é, às vezes, o próprio pai. O crime contra a criança é um crime que acontece dentro de casa. É aquele amigo super legal que frequenta a casa da família. É um parente muito legal, pessoa da qual, como eu disse no começo, aquela pessoa que constrói um personagem acima de qualquer suspeita e que ele ganha a confiança dessa família para que ele possa abusar daquela criança. É muito comum ver o abusador em projetos infantis, onde tem criança. Eles se interessam, por quê? Porque ali eles encontram vítimas. E a gente tenta cada dia o quê? Surfar na ocorrência, né? Como o Farra disse, é impossível às vezes não levar alguma coisa para casa, não ficar pensando naquilo, não ficar planejando o que você vai fazer em determinado caso no dia seguinte. Quem disser para mim que não pensa na delegacia em casa, eu preciso aprender que receita é essa, porque eu deito pensando que eu vou fazer no dia seguinte e acordo pensando que eu tenho que fazer. Mas é muito difícil trabalhar com crimes contra crianças. E uma coisa que nos dá ânimo e satisfação é ver aquele agressor ser responsabilizado criminalmente. São as penas, né? A gente teve um caso de um professor que foi condenado a 29 anos de prisão. Teve um outro caso de uma pessoa que abusou de 2 enteadas e foi, acho que 90 anos de prisão. Tivemos casos da prostituição de adolescentes, crianças e adolescentes, 2022, salvo engano, um caso assim de grande repercussão na cidade. Foram presos 16 homens no total. Então, a gente tem trabalhado muito firme nessa questão da proteção da criança e do adolescente. Não é fácil, mas é satisfatório quando você vê o resultado, o produto final do seu trabalho. Uma questão que você comentou aqui, você também tem um trabalho nas redes sociais, né? Acho que isso é muito legal, né? A gente vê, inclusive, palestras. Falar sobre isso, deixar o seu arroba aqui, né? Para o pessoal ir lá seguir, inclusive vai ficar aí na descrição do vídeo, também para quem quiser conhecer mais. O que te motivou a fazer isso? Né? E o que você faz lá, na realidade? E o que te motivou? O que você gosta de falar lá? Porque é um espaço que a gente tem para falar com quem
a gente acha que está interessado em nos ouvir? Farra, eu falo pouco lá e gostaria de falar mais. Mas o trabalho é dinâmico. Todos os dias nascem 3, 4, 5 casos, como eu disse para vocês. E aí eu consigo fazer algumas publicações quando me sobra tempo. E aí vamos lá no começo. Por que dessa exposição na rede social? Que é totalmente contrário do que eu, como policial, deveria fazer. Porque o policial, geralmente, ele tem que levar uma vida mais privada, uma vida reservada. Só que o que me fez mudar isso? Minha rede social, se você puxar lá em 2021, ela era uma rede privada, uma rede só para amigos, familiares, com acho que 300 e alguns seguidores. E aí eu fui fazer uma palestra numa escola, em determinada data, e uma menininha chegou e falou, tia, você tem Facebook? Eu falei, não, eu só tenho Instagram. Ela falou, eu posso te seguir? Aí eu ia falar para ela que eu só tenho essas pessoas íntimas, né? Mas alguma coisa falou para mim, vai soar às vezes indelicado, mas já era um anjo da guarda falando, aceita. Aí eu passei a minha rede social para ela, falei, pode me seguir que eu vou te aceitar. Quando eu cheguei na delegacia, ela já havia feito a denúncia que estava sofrendo abuso sexual por parte de um professor. Era exatamente isso que eu te perguntar, se chegava por lá também as denúncias. Chega. E foi isso que me fez, não foi abrir, foi escancarar a minha rede social. E aí, se eu te mostrar, se eu abrir o meu inbox, não tem um lugar que a gente faça uma palestra, uma roda de conversa e que depois as pessoas que às vezes se sentem com vergonha de fazer alguma pergunta, não façam perguntas. E já foram inúmeros os casos de denúncia. E esse caso dessa menina, que foi a primeira, através da rede, a primeira denúncia que eu recebi, foi justamente esse da condenação de 29 anos de prisão. Então, foi feito todo um trabalho investigativo, nós chegamos realmente a várias provas, fotografias no celular apreendido, e aí conseguimos aí na justiça que ele fosse preso, e isso me motivou. Aí eu abri a rede. O que eu gosto de fazer na minha rede? Publicar informações, fazer vídeos sobre casos. O pessoal gosta muito de saber o que está acontecendo na delegacia. Recentemente teve um caso de um rapaz que parecia estar perseguindo mulheres na região dos Lagos. Chegou isso para nós, mas ninguém formalizava a denúncia. Então, para que houvesse um encorajamento das mulheres virem falar conosco, a gente faz esse vídeo. Eu fiz um vídeo falando que tinha chegado ao nosso conhecimento, que esse indivíduo estava perseguindo mulheres ou importunando sexualmente, não estava muito bem delineada a situação, e pedindo para que, se as mulheres tivessem sido vítimas, que nos procurassem. Eu uso a rede para isso, para levar informação, para receber principalmente denúncias, perguntas, tirar dúvidas, porque eu falo o seguinte, para a mulher ir até a delegacia, como o Calil já falou, é muito difícil. Ela tem que pensar, ela tem que decidir, ela tem muitas vezes que conseguir um meio de locomoção para ir até a delegacia. Às vezes Então, mentir que está indo para outro lugar. Mentir que está indo em outro lugar. São várias barreiras. E aí aquilo desestimula aquela mulher a chegar até nós. A rede social, não. A rede social está deitada lá no sofá, dando aquela olhadinha no WhatsApp, e aí vem na mente, eu vou mandar uma mensagem para a DDM, ou vou mandar uma mensagem para a Tassiana. Então, a DDM tem um Instagram, ddm.barretos. Eu tenho o meu Instagram, que é tassiana.ddm. Então, está à disposição. Podem mandar perguntas, sugestões do que querem ver no perfil, inclusive denúncias. Desculpa, qual a estrutura da DDM hoje? A doutora Denise, né, que é craque. Maravilhosa, uma capitã, chefe, uma amiga, capitã do time. Eu vejo ela na imprensa, eu vejo que ela é sensacional, muito atuante, vocacionada. Você de escrivã, o Valtão de investigador, qual mais é essa estrutura? Nós somos 8 servidores, né? A doutora Denise, que é minha... Eu aprendi com ela tudo que eu sei. Minha grande incentivadora, tanto que quando eu vim para cá, era só eu e minha filhinha, e eu pensava, poxa, e agora, né? Para eu tirar um plantão, como que eu vou fazer? Criança pequena, 4, 5 anos. E aí eu fui surpreendida por uma chefe que cuidava da minha filha para eu tirar plantão. Se me dissessem isso quando eu estudava, eu ia falar, tá mentindo para mim. Então eu devo muito a ela e gosto muito de trabalhar com ela. Ela é totalmente engajada, vocacionada e luta aí todos os dias por essas mulheres. Tem um perfil também no Instagram, Denise Delegada. Doutora Denise, muito atuante também. E aí nós temos ela como delegada, que é a cabeça da equipe. Como investigadores, o Walter e o Alex. E 5 escrivães.
Eu, Laís, Calita, Moisés e Andréia. E nós André, temos... esposa do Godoy. Isso, Andréia Toge. E nós temos também estagiários que nos ajudam muito, muito, muito. Devemos muito a esses estagiários que estão lá para aprender conosco, mas que nos ensinam muito e nos ajudam, assim, muito mesmo. Porque em termos de funcionários, a Polícia Civil enfrenta um déficit muito grande. E esses estagiários são de direito. Isso, estagiários do curso de Direito. Então fala para eles ali, ó, como é que eles fazem para chegar a ser estagiário. Ó, quem quer ser estagiário, se pode ser mulher, se pode ser homem, se pode ser os dois. Pode ser mulher, pode ser homem. É só mandar um currículo e tendo essa abertura de vagas, a gente manda uma mensagem para vir fazer a entrevista conosco. Então, estagiários do curso de Direito têm sim possibilidade de fazer, não só na Delegacia da Mulher, em todas as outras delegacias, fazer um estágio aí para aprender um pouquinho do que é o trabalho da Polícia Civil em Barretos. E você não abre caixinha de pergunta lá na sua rede social? Não dá muito tempo de fazer esse trabalho, como eu disse, mas vez ou outra eu abro sim umas caixinhas de pergunta, mas é mais difícil, porque eu acho ruim eu me comprometer e não cumprir. E a minha agenda é totalmente maluca, né? O dia todo trabalhando, a noite inteira estudando. Então eu não gosto de abrir a caixinha e às vezes deixar o pessoal sem resposta. Faço pouco, mas às vezes sai uma caixinha. Aí tem um caso X, que aí chega uma denúncia, né? Um caso assim maior, né? Não numa violência individual, como um caso de prostituição infantil, né? E aí há um trabalho de investigação, há um trabalho todo bem feito, que culmina lá numa representação e num pedido, por exemplo, de provisória ou de preventiva. E aí saíram lá os mandados e tem que cumprir. Você vai? Sim. Você vai na operação? Sim. Tem uma questão de que o pessoal acha que o trabalho operacional é mais para o investigador de polícia. Não, a doutora Denise nos deixa muito à vontade para participar de todas as etapas aí do inquérito até a prisão. E ela também vai, né? Ela também vai. Eu ia dizer isso agora. Então, tem operação, vai todo mundo. Escrivão, investigador, ela como delegada. Não tem essa questão de separar, porque é cargo X, não vai na operação, não vai na prisão. Acha a cereja do bolo, que é o desfecho de todo um trabalho, eu quero ir sim, eu gosto de ir. A hora que ia caso meu, então, que eu acompanhei, que eu vivenciei tudo aquilo, a hora que sai o mandado, eu já grito. Falo, opa, eu quero ir. Nesse não me deixem de fora. Numa operação dessa, ou aqui, eu não sei se você trabalhou em outra cidade, ou se na escola você trabalhava, você nunca viu tiroteio, por exemplo? Não tivemos ainda. Tudo é muito bem calculado, né? Muito bem organizado. São feitas diligências anteriores, levantamento de local, tudo certinho. Então pela própria DDM, pelos investigadores. Exatamente, por toda a equipe. É um trabalho feito a muitas mãos e aí a gente, a hora que dá um pulo certeiro. E você continua acompanhando o processo depois ou você desliga? Nossa, farra. Não é nem questão de desligar. É muito triste. Eu até essa semana estava conversando com um colega advogado que me mandou uma foto de uma sentença atribuindo, concedendo 40 anos de prisão num caso que eu atuei, de estupro de vulnerável. E eu fiquei, assim, feliz dele ter lembrado de me mandar essa decisão e ainda comentei com ele. Eu falei, é muito triste porque você não consegue acompanhar. Eu não tenho condições de falar, nossa, vou acompanhar esse processo até o fim. Primeiro porque às vezes demora um pouco, né? A justiça está sobrecarregada de processos. Então, a gente tem um judiciário aqui em Barretos muito parceiro, muito atuante, mas que estão pedalando e estão afogados em processos, assim como nós estamos afogados em inquéritos na delegacia. Eu falo até que é até bem rápido a resposta aqui do judiciário frente ao número de casos que nós temos. Mas alguns demoram um pouco, às vezes por N questões, particularidades de um processo. E eu não tenho condições, por quê? Porque todo dia nascem novos processos, novos casos. E todo dia demanda de alguma diligência, de alguma coisa que eu preciso fazer, algum andamento que precisa ser dado da minha parte. E aí não sobra tempo para acompanhar os casos. Mas você sabe que tem uma ferramenta
que eu acho que vai revolucionar isso, que é a inteligência artificial. O Farra, talvez você não saiba, ele é funcionário da Justiça, né? Ele é funcionário do TJ, é servidor, né? E não é que a inteligência artificial vai fazer denúncia, vai relatar inquérito, não é isso. Mas, por exemplo, você tem um processo grande com várias peças que você tem que analisar e fazer um resumo para pensar como você vai fazer um relatório. A doutora vai fazer um relatório. A inteligência artificial pode ajudar muito. Ela não precisa fazer o relatório, mas ela pode olhar todas aquelas peças do processo em PDF e dizer, olha, esses pontos aqui, sob a ótica de um delegado de polícia, de uma escrivã, eles são importantes. Então eu acho que cada vez mais isso vai dar tempo do profissional de direito pensar, de sair daquele modo assim, porque a pessoa pode dizer assim, a pessoa que está nos assistindo, não, mas quer dizer que a inteligência artificial é que vai ler tudo? Mas quem lê tudo? Ninguém lê tudo. É impossível. Imenso. É impossível. É impossível. Ah, mas você está dizendo então que as pessoas não, elas leem. Mas não do jeito que as pessoas imaginam, né? Nossa, que bonito esse advogado usou, que letra bonita. Nossa, como escreve bem. Isso não dá tempo. A justiça, a delegacia é uma máquina. Está lá e aquilo não para. Então, agora aqui, durante essa nossa conversa, que já chega a 1 hora, quanta violência, quanta mulher sofreu violência nesse tempo, né? Isso não tem fim, né, Farra? E, assim, é muito legal você falar sobre isso, porque, assim, eu e o Ricardo, a gente é bem apaixonado pela questão da IA. A gente está bem por dentro e a gente vê que a condição que ela te dá é justamente poder pensar, te ajudar a pensar, né? Ela te dá ferramentas, ela não vai fazer nada por você. Ela não vai chegar lá um dia, vai ter uma máquina sentada lá na delegacia fazendo o seu trabalho. Não é esse o propósito da inteligência artificial. Mas é sim uma ferramenta de auxílio, inclusive para buscar informações. Existem algumas ferramentas chamadas Deep Research na IA, que é uma busca profunda, né? Uma busca mais com mais acuidade nas coisas. Então, às vezes até numa investigação em algo, isso pode ser utilizado para buscar, para cruzar dados na internet, porque hoje está tudo na rede. Isso são informações que você consegue, muitas vezes, cruzar dados. Então, um agente muito bem treinado, agente de IA, que eu digo, muito bem treinado, ele consegue buscar essas coisas. Então, acredito que talvez a polícia talvez no curto espaço de tempo, também vai utilizar essas ferramentas, né? Porque a gente tem essa possibilidade hoje que ela é bem real. Assim, o Ricardo falou, e eu trabalho na justiça, né? Mas trabalho no juizado lá em São Paulo, e a gente tem um volume de trabalho gigante, né? Imenso. Então, assim, a utilização dessas ferramentas ela é imprescindível para que a gente possa ter uma produtividade maior, né? Então, assim, num curto espaço de tempo, provavelmente você vai poder até, inclusive, acompanhar seus casos. Fala, bom, vou deixar aqui, vou criar um agente para acompanhar esses casos aqui, que eu vou colocar aqui para ver como é que as coisas estão acontecendo. É uma esperança, né? A polícia já está caminhando para essa informatização, esse uso da IA. Já temos cursos disponíveis do uso da inteligência artificial na investigação, mas falando da DDM, nós ainda estamos engatinhando. Eu domino muito pouco essa parte informática, até se depois tiver como, preciso de dicas aí, aprender com vocês, porque eu uso às vezes um pouquinho o ChatGPT, mas muito do que a gente vive, que a gente precisa escrever, ele diz que é contra as políticas de uso e pronto, já não ajuda mais. Se tiver um termo como facada ou qualquer termo de um caso sexual, ele já bloqueia e não consegue, não te fornece essa ajuda. Então, vou precisar de umas dicas aí no final para saber se eu consigo burlar essa política de privacidade da IA. Eu conheci uma polícia civil bem diferente da polícia civil de hoje, né? Uma polícia civil que aqui em Barretos, por exemplo, tinha um serviço que chamava Garra, que era uma Honda que eu fui várias vezes com o Dr. Marcos, que era bom demais. Tinha DIG, tinha DIZI, tinha um monte de delegado, tinha um monte de tira, um monte de escrivão, plantão lotado. E aí eu não sei por que amor dos políticos
que eles sucatearam, que eles desestimularam, que eles tiraram o salário. Então, gente que trabalha como você, como a doutora Denise, porque são vocacionados mesmo, né? Porque pode ser que hoje está melhorando, mas... e aí isso também começou a acontecer na Polícia Militar. Nós tínhamos aqui um efetivo gigantesco, éramos um batalhão, sede da regional, era um negócio enorme, né? Aqui nós tínhamos o delegado regional, o delegado seccional, né? A PM com um monte de viatura. Hoje, DG em delegada, porque senão não tem gente na rua, porque não tem efetivo, né? Porque se economiza com uma coisa que o Estado devia se preocupar, que é a segurança pública, né? O que te motiva, Tassiana? Quem te inspirou a mexer com violência contra a mulher? Quem te inspira? Olha, a minha primeira professora, né, dessa matéria de violência contra a mulher foi a doutora Denise. Então, ela me inspirou, ela me ensinou e me encorajou. E ela me dá essa liberdade todos os dias de vir, de falar, de fazer um trabalho numa escola. E é uma pessoa assim que realmente luta e vive aquilo que ela prega, aquilo que ela fala. E em termos de questão de justiça, de me apaixonar pela polícia, tem a questão lá atrás do meu marido. Mas voltado para a violência contra a mulher, muita gente pergunta, você já foi vítima de violência? Eu não me coloco como vítima grave de violência. Já, lógico, já sofri uma violência, às vezes uma violência verbal. Não vou dizer, né, ser hipócrita e dizer, nossa, não, estou imune à violência, não. A violência, muitas vezes, é muito sutil também. Uhum. O que é violência para um pode não ser para o outro. Mas, sim, já fui vítima de violência. Mas muita gente acha que esse é um fator. Mas não pelo Dr. João, viu? Não pelo Dr. João. Muita gente acha que esse pode ser um fator que me levou a trabalhar, a atuar de forma forte na Delegacia da Mulher. Mas não. Eu acho que estava escrito no meu caminho. Eu escolhi a Delegacia da Mulher me escolheu. E eu tive uma ótima professora. Eu falo que aqui eu não encontrei colegas de trabalho, eu encontrei uma família. E eu tive muita sorte, tanto que já tive a oportunidade, volto a dizer, de ir embora. E eu não quis ir embora, eu quis ficar. Que bom para nós. E assim, né, a gente tem um tempo, às vezes, meio programado aqui, até para a gente preservar a qualidade das nossas conversas. E a gente aqui, né, tem uma ideia sempre de tentar que o nosso convidado fale, né, deixe alguma coisa que ele queira. Tipo um espaço seu agora, para você falar, olhar para lá, falar com quem está ouvindo, deixar um recado, deixar uma mensagem que seja, ou então deixar deixar contato mesmo que seja, se você está sendo vítima, liga para a delegacia, entre em contato no Instagram, enfim, é um espaço seu para você falar o que vem no seu coração agora. Lembrando que eu vou pedir para você dar 2 mensagens específicas depois dessa sua. Pode falar. Essa é bem... Pode falar. Essa é para eles. Tá bom. É o seguinte, eu queria falar uma coisa antes dessa mensagem final, que é a questão de, faladas as violências, como é que a gente vai proteger essa mulher? Falando da violência, nós já falamos tudo, né, sobre o que é a violência, o que as mulheres enfrentam. E aí, o que é o mecanismo? Qual a ferramenta que a delegacia dispõe para proteger essa mulher vítima de violência? Hoje nós temos a medida protetiva de urgência, que é muito eficaz na proteção da mulher vítima de violência, que consiste no quê? Um pedido para o judiciário, informando que aquela mulher está sendo vítima de violência e que, concedidas as medidas, o juiz determina algumas proibições. Por exemplo, proibição do agressor de manter contato, proibição de frequentar os mesmos lugares que aquela mulher frequenta, de mandar recados, inclusive, por redes sociais. E aí muitos falam, mas a medida protetiva é eficaz? Ela não é só um pedaço de papel? Não, a medida protetiva é muito eficaz, ela não é só um pedaço de papel. Inclusive, eu ouso dizer que o que mais está desencadeando prisões, tanto em flagrante quanto com ordem judicial, é o descumprimento das medidas impostas. E aí tem um estudo do Ministério Público de São Paulo, interessante do pessoal ler, que chama Raio-X do Feminicídio. Que ele fala o quê? Eles pegaram uma amostra de 364 denúncias, casos,
E desses 364 casos, apenas 12, ou seja, 3% das mulheres vítimas de feminicídio tinham medida protetiva. O que isso nos mostra? Que as mulheres que foram vítimas de feminicídio, 97% não tinham procurado ajuda, não tinham uma medida protetiva. E isso significa que a medida é eficaz? Sim. A medida protege a mulher? Sim. 99% dos nossos casos aqui em Barretos são solucionados com a medida protetiva. E agora a mensagem final, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, é a questão de fazer a leitura das situações através de uma perspectiva de gênero. O que é isso? Isso é um caminho sem volta. Quando você analisa uma situação sobre a perspectiva de gênero, você não consegue voltar atrás. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma mulher que foi vítima de feminicídio aqui em Barretos. O agressor acompanhava ela no salão para ela fazer a unha, assim, ele ficava sentado, colado nela. Colado. E aí, muitas pessoas nos disseram na época, quando ouvidas, ele gostava tanto dela que ele vinha ao salão com ela, ele não deixava ela sozinha 1 minuto. E aí, quando você faz uma leitura na perspectiva de gênero, quando você conhece a violência como nós conhecemos, a gente passa a ver que isso, ele está sufocando essa mulher. Ele está tirando a liberdade dessa mulher de fazer a unha num ambiente tão feminino, que é sentar num salão de beleza cheio de mulheres. O cara vai lá e senta e fica vigiando aquela mulher. Então, você percebe que como uma mesma situação ela pode ser enxergada de maneiras diferentes? Então, a gente precisa fazer essa análise da perspectiva do gênero, fazer essa observação e pensar, isso é amor ou isso é perseguição? Perfeito. O que eu ia te perguntar, as duas coisas eram uma mensagem para o homem e para a mulher. Você, na sua mensagem, você já abarcou tudo. É isso, né, Farra? Pois é, e eu acho que hoje nós tivemos, né, um conteúdo, de novo, espetacular, né? Acho que a gente tem acertado bastante, né, com os nossos convidados, e acho que hoje foi mais um bate-papo incrível. A gente quer te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por trazer aqui pra gente tanta coisa bacana. Eu acho que quem vai assistir isso aqui vai ter informação também. E o mais importante, encorajar as mulheres vítimas de violência a procurarem a DDM, o CRAM, ou procurar um auxílio para que ela possa sair desse ciclo. Muito obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente espera que a gente possa conversar de novo mais para frente, falando sobre políticas públicas, sobre IA na polícia, por exemplo, que vai acontecer. Então, assim, as portas estarão sempre abertas para você aqui. Muito obrigado. Obrigada. Queria te agradecer muito, Tassiana. Eu fui ao seu encontro, convidá-la para estar aqui com a gente. Acertei na veia. Deus me ajuda muito nessa escolha, nas escolhas do Farra. Muito obrigado. Levo um abraço para o Dr. João, para a Isadora. Ó, Isadora, sua mãe está aqui, ó. Muito obrigado, viu? Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem. Isso é muito importante para nós, porque mostra para o YouTube que a gente tem um conteúdo de relevância. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.